ainda as questões de essência do espaço, é importantíssimo eu falar para vocês sobre a diferença entre os espaços paisagísticos e arquitetônicos, certo? Por quê? Por conta da parte das formas livres e instáveis versus as formas geométricas e permanentes. Então, no espaço paisagístico, isso aqui é a referência de Abud, lá no livro Criando Paisagens, você consegue ter uma fluidez maior, né, dos espaços. Por quê? Porque você está ali trabalhando com essa matéria-prima viva. Já na arquitetura, geralmente você tem as formas mais rígidas. E aí, essas sensações que esses espaços proporcionam são diferentes de um espaço no jardim, por exemplo, né? Eles formam o conceito de bolha de ar, ou seja, como se fosse, você também traz para junto da sua composição a abóbada celeste ou a copa das árvores, enfim, você tem muitas outras formas de trabalhar isso. E no paisagismo, a gente trabalha com 3 principais planos paisagísticos, como a gente chama. O teto, que ele é composto pelas copas das árvores, pelos pergolados, pelos caramanchões. O plano vertical, que são os arbustos, as árvores, os taludes, as rochas, os muros, as montanhas. E o piso, né, onde a gente utiliza o extrato dos gramados, das forrações, as rampas, as muretas, as superfícies de água, ou os elementos que podem se estender até o horizonte e encontrar o céu, fazendo parte da composição também. E aí eu trouxe aqui outros conceitos fundamentais de paisagismo para vocês, que é o espaço psicológico. Então, o que aquele espaço afeta psicologicamente nas pessoas, o conceito de lugar e não lugar, de proporção e escala, e o conceito principal, que é você entender que paisagismo é feito para pessoas. Então, trazendo o conceito de não lugar, de lugar, na verdade, no paisagismo, o que é que isso significa? Você criar espaços onde as pessoas vão estar inseridas nele. Por que eu trouxe esse conceito hoje para vocês? Porque, para mim, esses conceitos de lugar e não lugar, na composição, na hora que você está aí no seu processo criativo, eles são essenciais para você entender como é que você quer que aquelas pessoas percebam os espaços. Então, os espaços de estar, onde as pessoas elas vão estar inseridas naquela paisagem, e como vão ser os pontos focais dela dentro desse lugar. Da mesma forma, o conceito de não lugar é o conceito onde eu estou externa ao meu ponto de visão, digamos assim, onde eu vou contemplar a paisagem de fora. Eu não vou interagir necessariamente com ela, certo? Então, na hora que você está criando uma paisagem, você tem que entender como é que a pessoa vai se portar. Ela vai interagir, vai ser apenas uma passagem onde ela vai olhar para um lado e para o outro. Como é que eu quero que ela sinta essa paisagem? Que tipos de elementos de composição eu vou criar? Por exemplo, aqui ele trouxe as luminárias no piso, ele trouxe as diferenças de nível e ele trouxe a vegetação tropical bem densa, de forma que a pessoa se sinta abraçada por essa vegetação. Então, durante esse percurso, os elementos de efeito surpresa vão ser vários aqui. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter infinitas sensações, e cada pessoa vai ter uma sensação diferente, né? E já o efeito de não lugar, aqui do lado, com essa vegetação mais xerófita, né? Mais seca, e o jardim seco, esse inclusive é um outro estilo de jardim, viu? Já aproveitando aqui a deixa, que a gente mostrou alguns lá em cima. Você tem a sinuosidade do caminho, você tem as plantas como esculturas vivas, certo? E os panos de fundo, que vão trazer para as pessoas a paisagem mais para perto, tá bom? Então, isso é muito importante também. E aí, quando eu falo de que o paisagismo ele deve ser feito para pessoas, um bom projeto de paisagismo, ele não só deve atender às questões funcionais
estéticas e de orçamento, como também ele deve atender aos desejos e necessidades dos usuários daquele espaço. Então, assim, é fundamental você analisar quais são os símbolos, quais são os valores, quais são os significados que fazem parte da história e da cultura de determinado povo, daquela família que você vai estar trabalhando, daquele lugar, daquela região, daquele país. Então, essa é uma das coisas principais que você tem que entender antes de começar a projetar. Só que nem sempre é possível, né, você fazer projetos de paisagismo com a participação direta dos futuros usuários. E aí, quando você não consegue fazer um projeto para aquela pessoa, né? Porque, por exemplo, quando você faz uma praça, quando você faz um condomínio vertical ou horizontal, né? Uma área de lazer, você não vai conseguir identificar de forma real os desejos e necessidades e sonhos dessas pessoas. Só que aí, o que que você pode fazer? Você vai trabalhar com o cliente ideal, né? O cliente ideal vai ser o seu público-alvo. Então, você vai criar como é aquela família ideal para que você consiga trabalhar todas as necessidades de todas as faixas etárias. E aí, é importante que você esteja atento para que o espaço futuro não se torne desinteressante, né? Você pode optar também por fazer uma pesquisa de amostragem. Eu, por exemplo, eu nunca contei, eu acho isso para vocês, mas quando eu terminei minha faculdade, eu fiz escola técnica. Na época, era escola técnica, hoje é IFRN. IF, que é Instituto Federal. Né? Eu sou técnica em edificações. E aí, meu sonho era trabalhar lá. Assim que eu me formei, fiz outras coisas e depois eu fui para lá oferecer meus serviços para trabalhar o paisagismo, porque eu queria um local onde eu pudesse, de fato, fazer todo o passo a passo, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu fiz essa pesquisa de amostragem lá. Foi bem interessante, porque não é uma coisa comum de se fazer, principalmente em espaços públicos, né? Mas eu quis fazer para que naquele espaço que eu fosse criar, ele retratasse o máximo da essência daquelas pessoas. E aí, com essa pesquisa de amostragem, você pode pegar os passantes, a comunidade próxima ao local, antes de iniciar um projeto. Então, isso é muito bom para as pessoas que vão, de fato, trabalhar até com áreas públicas. Então, o sucesso do projeto de paisagismo, ele está diretamente relacionado ao atendimento dos desejos e necessidades das pessoas, especialmente no que se refere aos equipamentos e locais para atividades. E para isso, é fundamental cada faixa etária, você entender cada faixa etária e suas diferentes necessidades, que é o que eu vou mostrar aqui para você nesse projeto que eu fiz de um condomínio, certo? Aqui é um condomínio vertical, aqui eu estou vendo o que a gente chama de quinta fachada, certo? O que é que significa a quinta fachada? Alguém já ouviu falar nesse termo? Conta aí para mim no chat se vocês já ouviram falar no termo quinta fachada. A quinta fachada, quando a gente trabalha com o paisagismo vertical, ela significa a minha fachada de cima, né? Onde o paisagista ele tem que se atentar àquele traçado também. Porque quando a gente vai começar a trabalhar, você quer entender também a sensação que aquela pessoa vai ter. Lembra da história da proporção e da escala? A forma como a pessoa vai ver de cima para baixo. Então, aqui a gente trabalhou bem esse traçado orgânico, né? Com a paginação com diferentes tipos de revestimentos. E a gente trabalhou também os diferentes tipos de equipamentos para as diferentes faixas etárias. Nesse trabalho específico, o que é que aconteceu? O arquiteto foi responsável pela torre e nós ficamos com o lajão de toda a área de lazer, tanto internamente quanto externamente. E isso é o ideal para um trabalho de paisagista. Por quê? Porque quando a gente coloca os equipamentos de acordo com as faixas etárias juntos, quando a gente tem essa possibilidade, a gente faz esse casamento bem organizadinho. Então, só para deixar claro aqui para vocês, nesse lajão de área de lazer, o que a gente fez? Aqui está a parte de piscina, então eu tenho uma piscina adulta, a piscina infantil. Aqui eu já tenho
uma reentrança para dentro da torre, que se transformou em um spa coberto. Aqui eu tenho uma piscina de raia de 25 metros, o espaço gourmet, certo? Aqui eu tenho um redário e mirante que contempla essa praça. Já falando dessa praça, nós fizemos uma orientação para o cliente, o empreendedor, adotar essa praça. Nós temos o sistema de Adote o Verde aqui em Natal. Então, ele adotou a praça, a gente fez o projeto todo integrado com a praça, com os equipamentos também, de forma que essa praça estava abandonada. E esse projeto, ele fez com que a praça voltasse, né, a ser viva e fizesse com que o empreendimento fosse vendido em 24 horas, né? Isso é um empreendimento de classe A. E isso foi muito importante. E aí, voltando novamente aqui, eu tenho ainda internamente uma quadra de squash, um fitness, um salão de jogos, que aqui eu já tenho a quadra de esportes com uma arquibancada e um espaço piquenique com arbóreas que a gente criou. Esse espaço piquenique vai servir tanto para cá quanto para o playground, para as mães, para as babás ficarem aí. O playground atendendo a diversas faixas etárias, né? E aqui no salão de festas a gente fez a Praça dos Cinco Sentidos com a Praça das Esculturas aqui. A Praça dos Cinco Sentidos, ela é uma praça voltada para, justamente como ela diz, né, ativar os sentidos. Então tem a água, tem todos os elementos. Então a gente trouxe aqui o lazer recreativo, o lazer esportivo, o lazer contemplativo e o lazer interativo, certo? Trazendo um zoom maior, dá até para vocês verem melhor, né? Aqui, nesse projeto também, uma coisa interessante é que cabe ao paisagista trabalhar toda a área externa, inclusive a parte de guarita, né? Se você tem a formação em arquitetura, você também trabalha a guarita integrado a isso. Se você não tem, você trabalha essa entrada junto com o arquiteto, se você não é arquiteto, no caso, tá bom? Só para deixar claro também que isso é uma coisa bem importante. E aí, quando eu falo na questão das faixas etárias, eu trouxe aqui alguns elementos. Por exemplo, essa praça aqui eu fiz em outro condomínio horizontal. E esse condomínio horizontal, ele é um condomínio de 29 mil metros quadrados de área e de desnível. Então, a área de lazer ficava mais embaixo. E aí, o síndico me pediu para eu fazer um trabalho mais em cima, onde as criancinhas menores pudessem usufruir, né, as babás irem e tal. Não precisassem ir lá para baixo, enfim. E aí eu trouxe essa praça, onde ela atende as crianças de 0 a 7 anos. Tem a parte não dá para ver, as árvores ficaram aqui na frente, na perspectiva, mas tem o playground, tem o espaço aventura, tem o espaço dos sonhos, onde a gente trouxe uma praça dos sonhos, e tem o espaço faz de conta com casinhas para os meninos fazerem as brincadeiras. E aqui são as perspectivas daqueles espaços que eu falei anteriormente. Então, a quadra de esportes com o espaço piquenique, a Praça dos Cinco Sentidos, deixa eu tirar de novo minha imagem, a Praça dos Cinco Sentidos, o espaço gourmet com o spa aqui dentro, a piscina de borda infinita e raia semiolímpica, e a parte de piscina em si, e aqui o speedball, certo?